Olá, caríssimo professor, tudo bem contigo? Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Prof, nós vamos agora para a nossa orientação da aula de número 6. Exatamente para a nossa orientação da aula de número 6. E na aula de número 6 a gente abordou, a gente conversou muito aí com a turma a respeito de lutas, né? A gente conseguiu entender muito bem a diferenciação entre lutas e entre brigas. A gente viu também o que são artes marciais e agora é a hora da gente ver as orientações do que vivências nós iremos levar para os nossos estudantes. Então, vem comigo, dá uma olhada aí, acompanha comigo no slide. Então, nós estamos na aula 6.3, né? Já está caminhando ali, pertinho de finalizar a unidade 1 com a Prof. Iris. E aí, prof, a gente mencionou aqui, né, sobre manifestações culturais das lutas. Para que a gente chegue agora nesse momento da orientação, a gente relembra aí que nós trabalhamos com bloco de aulas, né? Esse bloco de aulas que se divide sempre em 3 partes, né? Quando a aula ela é completa, né? Completinha que a gente fala, a gente tem o momento ponto 1, nesse caso aqui 6.1, onde a gente abordou aqui essa temática sobre as manifestações culturais das lutas. Depois a gente vem aí com a revisão dessa aula, reforça os conhecimentos dos pontos centrais e também faz a correção dos exercícios, né? Nossos estudantes têm aquele momento ali de comparar suas respostas com a da Prof. Iris. Exatamente. E agora a gente vem aqui, eu venho agora para conversar diretamente contigo no momento da orientação, que é a aula 6.3, para que a gente consiga, então, executar aí essa prática dentro de um tempo de 35 minutos. Vamos reforçar todo o nosso entendimento? Já sei que você sabe de qual é salteado e de olhos fechados, né? Mas vamos lá relembrar então. Então, a gente relembra que nós trabalhamos aí com as abordagens. A abordagem conceitual, procedimental e também atitudinal. A gente também trabalha, né, prof, com os 4 pilares da educação. O pilar do conhecer, o pilar do fazer, o pilar do conviver e o pilar do ser. Esses 4 pilares aqui, eles vão aí fundamentar aí a nossa aula e vão tornar os nossos estudantes mais autônomos, mais protagonistas, vão fazer com que eles se sintam à vontade para aprender um pouco mais aí as temáticas que a gente aborda aqui. Muito bem. Na primeira parte, então, desses 35 minutos, a gente tem os 5 minutos iniciais que a gente faz o quê? A roda de conversa. A gente lança algum questionamento, a gente contextualiza, a gente traz algum exemplo de fora, a gente comenta sobre os vídeos que assistiu da Prof. Iris, né, que ela colocou lá na aula. Então aqui a gente traz mais 5 minutinhos de conversa, né, para a turma entrar no clima aí sobre a temática sobre lutas, certo? Muito bem. Depois de contextualizar, então a gente vai para prática. E aí nessa prática, então, você vai poder conduzir as atividades, nossos estudantes vão poder vivenciar, experimentar aí a dinâmica aí do que foi preparado para eles. E por último, a gente então chama de novo a turma, né? Desacelera agora com a roda final, trabalhando aí os 5 minutos finais com a proposta de reflexão, de questionamento, né, de responder algum questionamento que surgiu lá no início, outras percepções que podem ser abordadas aqui, que foram percebidas ao longo aí da prática, ao longo do decorrer aí dessa aula. Então, nesses 5 minutos finais, a gente consegue fazer isso, certo? E para a aula de hoje, a gente tem alguns materiais que a Prof. Iris listou aqui, e são bem pouquinhos, né? Tem listas maiores, tem listas menores, a de hoje é bem pequena. Então, a sugestão aí para o nosso trabalho prático e didático aí, a gente vai se utilizar de gravetos de madeira firmes, gravetos, tá? E uma corda grossa e resistente aí, que pode ser de sisal, pode ser uma corda naval, né? Aquela corda
mais forte, ou então até corda mesmo de tecido, né? Mas uma corda forte. A gente sempre se utiliza de quê? De um espaço, né, livre, um espaço físico aí, uma quadra, um espaço aberto. A gente sempre garante que os nossos estudantes possam ter segurança no espaço em que eles vão executar os nossos momentos aí de vivência, de experimentação. E, claro, reforço com você que todos os nossos estudantes devem ser inseridos aí nas nossas práticas, ok? Maravilha! Dito isso, a gente então vai orientar sobre os materiais, orientar aí sobre a prática, como que vai acontecer, mas a gente só consegue fazer isso se, né? Porém, contudo, todavia, a gente tiver acompanhado aí, assistido a aula 6.1 e 6.2, que dão subsídio e contextualizam esse momento da 6.3. Né? Eu sempre falo aqui para você que ela facilita então esse entendimento, né, da teoria e da prática e também abre uma brecha, abre um caminho aqui para que a gente possa fazer as adequações necessárias. Exatamente. Então, chegamos ao nosso primeiríssimo pilar aqui, que é o pilar do quê? Do conhecer, prof. Exatamente. Nesse pilar do conhecer, a gente trabalha, então, a abordagem conceitual, tá? E a gente está fazendo isso nos primeiros 5 minutinhos iniciais aí desses 35. Então, a gente apresenta essa relação entre a teoria, entre a prática do conteúdo, a gente traz aí questões geradoras, né? Questionamentos ligados à diferenciação entre a luta e a briga e os diversos tipos de lutas que existem, quais que eles conhecem, se eles já tiveram alguma experiência, alguma vivência. Então esse é o momento da gente fazer isso. A gente também, prof, pode estimular os nossos estudantes, a nossa turma, a participar de práticas, né, que integrem esse conhecimento, que tragam atividades físicas, que envolvam aí os colegas, os amigos, os familiares, o corpo escolar. Tudo bem? Isso aí. Depois, no recheio do bolo, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de bolo. No recheio do bolo, a gente tem então o momento aí dos 2 pilares centrais, que são os pilares aí do conviver e o pilar do fazer. Esses 2 aqui é o momento mais aguardado da nossa aula, onde os nossos estudantes então vão poder experimentar, né? A abordagem procedimental vai acontecer. E aí a gente tem 25 minutinhos aí para a gente conduzir as práticas que a prof já mostra para você, ok? E que práticas são sugeridas aqui, então? Prof, olha só, eu trago 3 atividades. Uma, eu chamo o jogo da onça e dos cachorros, tá? Que ele é inspirado aí no Uca-Uca e nas lutas indígenas. A gente traz também aqui a atividade 2, que é a roda do bate-folha e da esquiva. Ele é inspirado aí na capoeira e no maculelê quilombola. E a atividade 3, que é o cabo de guerra de resistência e de estratégia, que está ligado aí a lutas de conquista e de território, ok? Então, dentro dessas propostas aqui, você pode falar assim, tá, prof, mas e se eu fizer só uma dessas práticas muito bem feita? A turma se envolveu, gostou, selecionou, quis fazer só uma dessas práticas, mas todo mundo se envolveu. Não tem problema, prof. Você vai adequar a realidade aí do teu espaço, né? Se teu espaço é pequeno, se teu espaço é grande, se tua turma é pequena, se tua turma é grande, se tem ou não os materiais, ok? Então você vai fazer a adequação. O interessante seria vivenciar as 3, mas você tem autonomia aí também, tá? Para protagonizar esse momento aí. Tudo bem? Tranquilo? E tem as orientações lá no nosso material descrito mais ainda sobre essas práticas. Então vamos conhecer cada uma delas. Vou abrir aqui agora esse slide, tá? Para a gente olhar de pertinho aí. Esse jogo da onça e dos cachorros. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Pegar aqui meu marcador. Isso.
o jogo da onça e dos cachorros, ele tem um tempo aí estimado de uns 10 minutos. Qual é a ideia, né, gente? É desenvolver aí, trabalhar com os nossos estudantes o equilíbrio, a força, a tração, o empurrão e também a agilidade. Que vem aí, sim, vem inspirado no Uca-Uca. Lembra da luta indígena? Pois é, tradicionalmente indígena dos povos do Xingu. E na observação da fauna local. Então, a gente vai se utilizar disso. Primeiro momento aqui, a gente faz essa roda de conexão um minutinho. A gente explica aqui rapidamente em que muitas lutas indígenas, como o Uca-Uca, os lutadores eles se ajoelhavam e se encaravam e tentavam derrubar e tocar as costas do oponente, imitando aí a força e a astúcia dos animais. Percebe agora por que a gente fala da observação local da fauna local? Pois é. Então a gente vai meio que fazer um pouco disso, exatamente, imitando aí a força e a astúcia, né? A esperteza e a agilidade aí dos bichos. Então a gente já traz esse cenário para eles visualizarem. No segundo momento, então, a gente tem aí a dinâmica, que vai durar uns 7 minutos. Então, eu tenho aí duplas e os nossos estudantes, eles começam agachados ou de joelhos em uma superfície macia, como, por exemplo, pode ser um gramado, pode ser areia. Se tiver tatame, pode colocar o tatame, tá? Se tiver colchonete, pode colocar colchonete. Fica nas adaptações, ok? Nesse caso aqui, a gente está falando de gramado e areia que são muito comuns nessas regiões. Então, o objetivo aqui de cada um, é apenas usando o toque nas mãos e nos ombros do colega, sem socos e sem chutes. Fazer com que o outro perca o equilíbrio e encoste o quadril ou as costas no chão. Vocês lembram lá da imagem do Uca-Uca, né? Então, assim, só no toque, só na movimentação ali, mas não nada agressivo, nada de soco, nada de chute, tá? E aí, no terceiro momento, a gente tem, então, uma reflexão relâmpago. O que a gente viu aí dessa vivência dos 7 minutinhos, né? A gente pode perguntar, então, como que o equilíbrio e o uso da força do próprio corpo se assemelham ao manejo diário que eles fazem nas suas rotinas. Que manejo diário é esse? Quando eles estão lá remando, quando eles estão carregando peso, quando eles estão lidando com animais. Como que eu consigo perceber aí que eu preciso de força e de equilíbrio? Que são justamente as duas capacidades que a gente vai trabalhar aqui, ó. Olha só, nessa atividade aí com os nossos estudantes. Força e agilidade. Por que eu preciso de força para fazer as minhas atividades do dia a dia, de trabalho? Remar, né? Carregar um peso, enfim. E aí eles vão fazer essa reflexão. Então essa é a proposta, o jogo da onça e os cachorros. A outra atividade se chama a roda do bate-folha e a esquiva. É inspirado na capoeira e no maculelê quilombola. Qual o tempo que a gente pretende aqui se utilizar? 10 minutinhos. Então a gente vai trabalhar o ritmo, a coordenação motora, os movimentos de defesa e de esquiva, baseados na cultura afro-brasileira e também quilombola. Qual é a ideia, então? O ritmo da terra, né? A primeira parte aí a gente vai utilizar 2 minutinhos. Como pode haver instrumentos disponíveis à turma inteira, né? Como pode não haver, aliás, como pode não haver instrumento disponível à turma inteira, vai formar uma roda e vai criar aí o ritmo batendo palmas e os pés no chão. Então esse ritmo vai ser um ritmo de capoeira ou um ritmo de maculelê. Se houver gravetos, lembra dos gravetos que foi pedido como material, os galinhos de árvore, firmes por perto, cada estudante vai poder pegar 2 para bater um no outro e fazer o ritmo, sabe? O ritmo dessa roda aí do bate-folha e da esquiva.
E aí, agora a gente vem para a parte 2 da aula, que é o quê? O desafio da esquiva. Então, cerca de 6 minutos aqui. 2 estudantes entram no centro da roda. Em vez de se atacarem, eles jogam de forma cooperativa. Um faz um movimento de ataque lento e também circular com um braço ou uma perna, como por exemplo uma rasteira ou uma meia-lua, que é simbólica, né? Aquele movimento, aquele gingado ali que remete ali a capoeira. E o outro deve realizar uma esquiva, né? Meio que se defendendo, tirando, sem deixar tocar, quase uma dança. Ele vai poder abaixar, desviar o corpo, e aí o foco aqui é plasticidade, é ficar bonito mesmo, é ter um ritmo, é ter uma fluidez, não o impacto, mas entender o controle do corpo. Tá, prof? Aqui o estudante ele vai entender o controle do seu corpo. E aí, no terceiro momento aqui dessa prática, a gente vai fazer uma troca rápida de 2 minutos, né? A cada minuto, a dupla do centro troca para que todos experimentem aí esse movimento de ritmo. Então, cada dupla vai ter aí 1 minuto de prática, 1 minuto troca. 1 minuto de prática e troca a dupla, ok? E aí nós vamos ter uma vivência aí de movimentos em que vão ser dados diversos golpes, diversos movimentos, esquivas, vai se utilizar aí dessas habilidades, mas sem que eu precise tocar no outro, mas eu estou próximo do outro. Entendido? Tipo uma espécie de uma ginga, de uma movimentação, de uma dança mesmo, porque a gente falou na aula, né? Que a capoeira, em alguns momentos, ela é vista como uma luta ou como uma dança. Então, inspirada nela, inspirada no maculelê, quilombola, a gente traz essa proposta aí. E o ritmo lá dos gravetinhos, né, para animar quem tá na roda. A terceira atividade, então, prof, ela é o cabo de guerra de resistência e estratégia. Então, a gente trabalha aqui a luta de conquista de território. Também vamos utilizar aí 10 minutinhos. O que a gente quer? Fazer com que o nosso estudante ele compreenda a luta como uma manifestação de resistência coletiva, de união e também de estratégia, que ele possa aí dialogar com as realidades dos sitiantes, né, e dos ribeirinhos. Como que vai funcionar então? No primeiro momento a gente tem um cenário, né, 2 minutos. A gente vai dividir a turma em grandes equipes, em 2 grandes equipes. Use uma corda grossa, tá? Ou de cipó firme, ou enfim, o que você tiver aí. Se for uma realidade segura e comum no local. E aí nós vamos explicar que a luta nem sempre ela é individual. Muitas vezes essa luta acontece de forma coletiva, né? Historicamente, as comunidades lutam juntas. Então, nessa perspectiva é que a gente traz o cabo de guerra ou cabo de força, aqui cabo de resistência estratégica. No segundo momento, então, a gente vai ter essa prática como variável, né? 6 minutos, a primeira rodada, o cabo de guerra tradicional, tá? Focado na força coletiva. E aí, prof, eu vou entrar nesse slide aqui. Quando a gente trabalha o cabo de guerra, é interessante que a gente saiba dividir ali os perfis, né, de corpos, para não ficar um grupo mais fraco do que o outro. Então, se eu tenho um número X de pessoas com um porte um pouco mais avantajado, eu vou equilibrar entre os 2 grupos para não ficar um grupo mais fraco do que o outro. Tudo bem? E aí, na rodada 2, a gente muda a regra. Então, os nossos estudantes agora, eles não podem usar a força bruta máxima. Eles devem agora alternar os movimentos de puxar e também de ceder. Então, vai e volta, vai e volta. Ao comando de um líder do grupo, tentando aí desequilibrar o outro time pela estratégia e pelo cansaço e não pelo tranco, tá? Então, a gente pode fazer esse movimento de ceder a corda, mas sem saltar, e de puxar a corda. Outra estratégia que eu dou aqui como ideia é que normalmente a gente faz o cabo de guerra assim, né? Onde todos ficam somente de um lado. Então, para dar um equilíbrio melhor, a gente pode colocar um estudante de um lado,
o próximo fica do lado contrário da corda. E vai alternando, né, até o final. Além de compensar também os perfis de corpos, tá? E aí a gente finaliza e fecha a aula reunindo aí a galera, a nossa turma aí, e um círculo ali rápido de 2 minutinhos para a gente poder aí destacar as manifestações culturais da luta, né, nas comunidades aí, sejam indígenas, sejam quilombolas, sejam camponesas, né? Como que nasceram aí essas ferramentas de autodefesa, de celebração e, acima de tudo, de resistência de identidade, ok? Isso aqui vai ser um sucesso, vai ser muito legal. E aí você faz várias tomadas de puxada de corda aí, o quanto que a galera estiver animada. Registra pra mim que eu quero ver também, tá, prof? Faz um videozinho curto ali, rápido, animado, mostra aí e fala quem é a tua turma e quantos são ao todo, tá bom? Muito bem. E aí, pra gente já caminhando pro final da nossa orientação de hoje, sempre te falo a respeito de fazer com que o nosso estudante entenda que ele é protagonista da ação, né? Ele vai trazer ideias, sugestões, ele vai fazer, ele vai criar. A educação física é tudo muito disso, ele vai vivenciar e ele também vai poder envolver os familiares, amigos e quando houver a necessidade de fazer troca de material, que faça. Mas o mínimo de material deve ser usado. Perceba que sempre nas nossas aulas eu trago aqui propostas de materiais que são acessíveis, que são fáceis de ser encontrados e ainda assim fica a liberdade aí para fazer as adequações necessárias. Passamos o momento de prática, né, de vivência, de experiência, chegamos então ao momento do ser, o protagonismo do nosso estudante aí. O que ele aprendeu? A gente trabalha aqui essa abordagem atitudinal nos 5 minutos finais. Então, nesses 5 minutos finais, a gente trabalha o diálogo, a reflexão, a interação, isso sempre vai ser fundamental, tá, prof? Exatamente. E aí nós vamos então estimular o nosso estudante a registrar, a falar, porque o registro também não é só fotográfico, o registro é de fala, né, de demonstrar aí sua experiência, os desafios, as facilidades. Então, ter esse momento de troca aí é importante. Então, nós vamos estimulá-los para que eles contem as suas experiências, seus aprendizados, o que já sabiam, o que não sabiam, o que poderia ser colocado. As sugestões sempre são válidas, tá, prof? E sempre que tiver alguma sugestão para as nossas aulas, fique à vontade. Olha, prof. Iris, manda uma mensagem para mim lá no particular. Seria legal se na temática X você trouxesse nas próximas aulas ou no próximo ano práticas ou atividades tipo isso. E aí também aceito essas devolutivas, essas sugestões, tá? E aí nós também vamos trabalhar então a proposição de questões geradoras, a discussão sobre briga e sobre luta, a diferença, né? A gente fala aqui de manter o foco central da aula, o que a gente quer trabalhar aí, o que a gente quer enfatizar com relação a essa aula com o nosso estudante e adequar o material que seja necessário, né, prof? É isso aí. E aí, prof, eu vou ficando por aqui, né? Muito agradecida aí por você ter me acompanhado, por você ter aqui conduzido com muita maestria aí essa aula aí comigo, essa parceria muito boa. Professora ministrante e professor e professora presencial. Muitíssimo grata e até a próxima aula. Tchau!